Jesus. Juízes 6, Juízes capítulo 6, abra comigo sua Bíblia, verso 1. Essa noite eu quero falar com você sobre a ação de Deus, o poder da ação de Deus na vida de uma pessoa, de uma nação, de uma cidade, de um povo, o que o Senhor pode fazer por nós, que Deus pode manifestar na nossa vida. Quero hoje ministrar, cheguei um pouco cansado, estávamos na conferência, quero agradecer a igreja aqui que abraçou a conferência junto com a minha esposa, os irmãos que contribuíram com dinheiro, com finanças para que fosse realizada a conferência. Foi uma bênção a conferência de Itaporanga. Deus nos honrou muito desse início, desse projeto, desse trabalho. Que os irmãos sejam abençoados, as mulheres, irmãos que foram para Itaporanga, né? Ali, Deus abençoe vocês muito, né? Edinho foi para lá, agarrou na cozinha, estava mais suado do que né? Pensa, né? Deus abençoe vocês. Carlos chegou lá, pegou ele, foi cortar, nem sei o que lá, mas estava suadinho lá na cozinha. Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus. Juízes 6, quando se encontraram, diz amém. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nas montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. O que eram os povos do Oriente, você sabe? Os povos do Oriente. Cadê o pessoal do Intervídeo aí? Né? Qual que eram os povos do Oriente? Eram os midianitas, os amalequitas, os moabitas e os amonitas. O Oriente era aquela grande montanha ali do lado do Mar Morto, pegando lá em cima, perto do Hermon, Monte Hermon, na nascente do Jordão, e indo até o Mar Vermelho. Toda aquela região, o povo do Oriente, do lado oriental de Israel. Então, o povo do Oriente são esses povos, né? Povos que são descendentes de dois personagens da Bíblia. Primeiro Ismael, né? Primeiro Ismael, e depois os 6 filhos de Quetura, que os filhos de Abraão, os filhos de Quetura, que Abraão, então, ele libera eles todo para o Oriente. Então se forma o povo do Oriente, os 7 filhos de Abraão. Engraçado. E depois a junta com os 2 filhos de Ló, os moabitas e os amonitas. Então esse povo é o povo do Oriente. Você vê a Bíblia falar do Oriente, você nunca teve essa curiosidade, começa a ter, você vai entender que são esses, só esses povos ali do Oriente, são esses, o povo do Oriente de Israel. E a Bíblia diz que por causa desse povo, Israel estava em caverna e em covas. Em cavernas e em covas. Mas por quê? Esse texto, no verso 1, começa dizendo assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Presta atenção em algo. Eu quero começar hoje falando, antes de eu falar da ação de Deus, eu quero falar da inércia de Deus. Quando Deus não age, quando Deus não faz nada, quando Deus não move, quando Deus fica parado, estático, inerte. Quando é que Deus fica estático, inerte? Há um povo, uma sociedade, há uma promessa. Quando esse povo começa a se distanciar de Deus.
Presta atenção em algo. O nosso distanciamento de Deus, presta atenção, o meu distanciamento de Deus faz nossos inimigos ganharem forças. O nosso distanciamento de Deus faz nossos inimigos ganharem forças e prevalecerem contra nós. A Bíblia diz que Israel, estava em cavernas dos montes. Chegaram a construir cavernas. Você já imaginou? Presbítero Denilson, construir caverna no monte. Aqueles montão ali. Você imaginou? Aqueles montes de Samaria, aqueles montes da Judéia. Viver construir caverna lá em cima, furar buraco na serra. Querido, que coisa terrível. Mas preste atenção. Quando a gente perde a comunhão com Deus, quando a gente começa a perder a intimidade, presbítero Marcos, com o Senhor, a gente, em vez de começar a viver uma vida de bênçãos, a gente começa a viver uma vida de cavernas. A nossa vida começa a ficar difícil, começa a ficar complicada, porque a gente começa a passar a construir cavernas nos montes, das montanhas, em lugares. A gente tenta escapar de várias maneiras, de vários jeitos. E parece que quanto mais a gente tenta escapar, mais difícil fica, mais fácil nós nos tornamos presa dos nossos inimigos, mais fácil as coisas nos envolvem. Quantas pessoas, queridos, estão misturadas com coisas que ele luta e ele não consegue vencer. Eu quero dizer para você, isto é razão do distanciamento da pessoa de Deus. Isto é quando nós começamos a fazer coisas que Deus não agrada, que Deus não aprova, que Deus ele não concorda, que Deus ele não carimba, que Deus ele não vem para sentar, ele não compatibiliza com aquilo, ele não compartilha com aquilo. E isso começa a nos tornar presas de inimigos. E a gente começa a viver uma vida de caverna e uma vida de cova, de sepultura. Quantos que estão com seus sonhos sepultados? Quantos que estão com seus sonhos entulhados em covas, em cisternas profundas? Quantos muitas vezes já não tem mais esperança, não tem mais coragem? Por quê? Pela razão de distanciar de Deus. Ué, Apóstolo, você está dizendo que eu não sou crente, que eu não sou povo de Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo muito mais do que isso. Eu estou dizendo do seu distanciamento, porque muitas vezes você é a pessoa da promessa, você é a pessoa do chamado de Deus. Presta atenção. Você é a pessoa que tem o chamado de Deus, tem a promessa de Deus, mas eu estou aqui numa vida de caverna e de cova. A Bíblia diz, Ezequiel diz que o povo de Israel, quando Ezequiel tem a visão de Ezequiel 37, ele viu o povo como um exército que era apenas ossos, cada osso separado, um osso para cá, outro para lá, um vale de ossos secos, cada osso sem nenhum sentido. E a Bíblia diz que eles estavam sepultados. E a Bíblia diz que Deus manda que a sepultura se abrisse para que aquele povo saísse. Quantas pessoas estão desconjuntadas? Quantas pessoas que a sua vida desconjuntou toda, seu casamento, seu sonho, seu projeto familiar, sua vida espiritual, e ele luta e não aguenta e não dá conta, e os inimigos estão mais fortes. A Bíblia diz que os midianitas prevaleceram sobre Israel por 7 anos. Sabe, presbítero, isso aconteceu, pastor Ana Paula, depois de 40 anos de paz em Israel. 40 anos que a juíza Débora julgou Israel, e ela liberta Israel de Cícera, do rei de Jabim. E a Bíblia diz que então Israel, ele passa por 40 anos de paz. Ele tem um período de 40 anos que a
ido embora, Israel começou a caminhar por um caminho que Deus não estava. Quero te dizer, você pode ser a pessoa com o maior talento da sua vida. Você pode ser a pessoa que tem a maior promessa de Deus na sua vida. Mas se você estiver distante de Deus, se você estiver distante daquilo que Deus tem para você, eu estou dizendo como relacionamento, você se torna uma pessoa presa em cavernas e em sepulturas, em covas. E a Bíblia diz que Israel padecia na mão dos midianitas, dos amalequitas. Quem é Amaleque? Amaleque é filho de Elifaz, da concubina Timina. Elifaz era filho de Esaú. E Amaleque era neto de Esaú. Os amalequitas sempre foi problema na vida de Israel. Os amalequitas é aquele povo que, se eu não me engano, lá em Êxodo capítulo 17, diz que quando Israel começou vindo para Canaã, foi aqueles que invadiram para saquear os bens de Israel, o ouro, a riqueza que Israel estava trazendo para Canaã. Os filhos de Esaú, os amalequitas, eles foram para destruir totalmente o acampamento do judeu e roubar. Eu quero dizer que os inimigos, queridos, eles são terríveis. Eu quero falar um pouquinho da história de Amaleque. Os amalequitas também são aqueles que o Senhor falou para Israel depois da guerra, depois de Cades Barneia, depois dos espios. Esse povo, presta atenção, os amalequitas eram o povo do norte de Cades Barneia e do sul de Canaã, que quando os 10 espias viram aquele povo, chegou e falou assim: lá no meio da terra tem gigantes, e os filhos de Anaquins, mas no norte de Cades Barneia nós passamos por um povo que é incalculável, é inumerável. Os amalequitas, aqueles que já nos perseguiram no nosso acampamento, eles são incontáveis, eles são fortes. Eu quero te dizer, presta atenção em uma coisa, amado. O inimigo, ele sempre vai tentar colocar medo, e ele vai tentar obstruir o teu caminho, a tua vitória, a tua conquista, o teu milagre, o teu resultado. Amaleque, neto de Esaú, esse povo foi o povo que colocou medo nos 10 espias. Foi o povo também que Moisés, depois de Cades Barneia, que vence eles, aniquila com eles, deixa as mulheres virgens, preserva as virgens de Amaleque. Olha para mim. E essas virgens que foram preservadas, delas nasceram garotos, filhos, homens, que tornaram depois guerreiros. Foram eles que estavam no caminho de Saul. Qual foi o rei? Quem lembra? Cadê o pessoal do entrevista aí? Como chama o rei? Que Deus mandou que aniquilasse, e Saul não aniquilou. Como ele chama? Hã? Cadê a turma? Vocês sabem? Vocês já decoraram os 12 discípulos de Jesus? Fala comigo assim, Agag. Fala comigo, Agag. Deus falou para Saul: vai lá e destrói os amalequitas e acaba com tudo. O que Saul fez? Destruiu tudo. Falou: não, Agag é nosso irmão, é filho de Esaú, não vou matar ele não. Preservou Agag, pegou o gado e disse: vamos sacrificar a Deus com o gado de Agag. Olha para mim, Deus não quer que você
fica com o objeto dos seus inimigos. Quantas pessoas, querido, têm tentado viver uma vida, construir uma vida com as coisas que o mundo o entrega nas mãos: o dinheiro, os recursos, o intelecto. Deus disse para Saul: destrói Agag. Saul disse: não, Samuel, eu preservei Agag, preservei as vacas de Agag, a riqueza de Agag, para sacrificar a Deus. Deus disse para Saul: eu hoje rejeitei você como rei de Israel. Eu não quero sacrifício de coisas contaminadas. Eu quero o teu sacrifício. Eu quero a tua obediência. Eu quero o teu amor. Eu quero a tua dedicação a mim. Eu quero a tua entrega. Quem matou Saul? Quando Saul estava agonizando, lá no Monte Gilboa. Quem? Quem enfiou uma espada em Saul? Foi não? Foi um escudeiro dele. Qual é o escudeiro dele? Um amalequita. Um amalequita. Saul, olha para mim. Saul, ele convivia com o inimigo. Saul queria um relacionamento com Deus, com coisas do inimigo. O amalequita estava lá no caminho de Saul, fez ele perder o reino, tirou a vida dele. Quem foi que invadiu Ziclague? De 1 Crônicas, capítulo 30, aonde Davi, quando ele une um exército de 600 homens para a batalha, para a guerra, e ele começa para assumir o trono, ele começa em ascensão. Quem invadiu Ziclague e levou cativa todas as mulheres de Davi? Quem levou cativo os filhos de Davi? Quem levou a cidade inteira cativa? Quem estava fazendo festa com o ouro de Davi, com o despojo de Davi? Os amalequitas. Os amalequitas tentou entrar na vida de Davi, destruí-lo completamente. Mas a Bíblia diz que Davi não entregou. Olhe para mim, olhe para mim. Eu vou começar a falar com você hoje sobre a ação de Deus. A Bíblia diz que quando os amalequitas entraram e roubaram tudo, a Bíblia diz que quando os 600 homens, o presbítero Rogério chegou em Davi chorando e dizendo: nós vamos te apedrejar, vamos te matar porque levou todo mundo. A Bíblia diz que, pastor Eduardo, Davi, ele separou os 600 e ele voltou para Deus, e ele consultou a Deus, e ele teve um relacionamento com Deus, e ele buscou a glória de Deus. Ele não deixou a aflição dos amalequitas entrar no coração dele, pastor Igor. Ele não deixou a ação do inimigo entrar para dentro dele, mas ele voltou para o Senhor, para um relacionamento profundo com Deus. E a Bíblia diz que ali então Davi, ele busca o Senhor, e o Senhor disse para Davi: vai a peleja, vai a calça dos amalequitas, porque eu vou te dar vitória sobre os amalequitas. Sabe quem é os amalequitas, queridos? Os mesmos midianitas. É o mesmo povo praticamente. Porque os midianitas, você sabe quem é midianita? Midianita é a quarta geração de Abraão com Quetura. O povo de Midian, a terra de Midian. Os midianitas, os mesmos amalequitas, os mesmos praticamente ismaelitas. Foi pelo qual José foi vendido. Primeiro foi vendido para os amalequitas. A Bíblia diz que eram midianitas. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, querido. Eu quero te dizer algo nesta noite. O inimigo
melhor de todos. O Senhor disse a Davi: nunca faltará sucessor no teu trono, nunca faltará alguém que te defenda no trono de Judá. E a Bíblia diz que no tempo de Ezequias, 500 homens da tribo de Simeão saíram ao encalço dos amalequitas e aniquilaram com todos os amalequitas. Olhe para mim, aquele que adora o Senhor, aquele que se aproxima do Senhor, ele vence todos os inimigos da sua vida. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Os midianitas eram comparsas dos amalequitas, dos moabitas, dos amonitas, dos ismaelitas. Era praticamente o mesmo povo. É aquele povo que você vê, o rei Balac. Balac busca Balaão, profeta, para profetizar contra. Mas a Bíblia diz, querido, que sempre o inimigo vai tentar estar contra ti. E a Bíblia diz aqui nesse texto, no capítulo 6, que nós lemos, no verso 1 até o verso 3, a Bíblia diz que esse povo saía ao encalço de Israel, presta atenção, eles saíram tanto do vale de Jezreel até ao extremo sul de Israel, e eles destruíram todas as plantações, e eles acabavam com todas as plantações de Israel, até Gaza, vizinhança de Gaza, até ali, a terra fértil. Onde estava a terra fértil, o inimigo entra. Olha para mim, entenda uma coisa na tua vida: o inimigo, ele não vai querer destruir uma área que não presta na sua vida, ele vai querer acabar com aquilo que presta na tua vida. Por isso que o inimigo tenta roubar a tua saúde, por isso que o inimigo tenta roubar a tua fé, por isso que o inimigo tenta roubar a tua disposição, por isso o inimigo tenta roubar a tua coragem. O inimigo não rouba a sua fraqueza, o inimigo não tira o seu medo, ele tira a sua coragem, pastor Eduardo. Ele não tira o seu desânimo, ele tira o ânimo, ele vem tirar o que é bom. A Bíblia diz que eles vinham na terra boa de Israel, e eles saquearam a terra boa de Israel, eles arrancaram o que prestava de Israel. Eu quero te dizer, o teu inimigo não está de olho naquilo que não presta na tua vida, ele está de olho naquilo que presta, naquilo que tem valor na tua vida, e ele vai tentar matar aquilo na tua vida. Mas nessa noite eu te chamo para uma coisa. A Bíblia diz aqui no verso 7, a Bíblia fala de algo tremendo. A Bíblia fala que o Senhor chama um homem, que o Senhor fala com um homem. No verso 7, a Bíblia diz que depois que Israel perece por 7 anos, a Bíblia diz que Israel começa a clamar ao Senhor por causa dos midianitas. Olhe para mim, Israel, ele clama ao Senhor por causa da sua desgraça, da sua miséria, do seu sofrimento, da sua dor, da sua perca, da sua luta. Apóstolo, olha como que eu estou. Eu quero te dizer, ainda há esperança para você. É o que Jó diz: há esperança para a árvore, mesmo cortada, mesmo que a terra esteja seca, mesmo que as raízes estejam inteiras, mesmo que o tronco foi cortado, mas ao cheiro das águas ela brotará, diz o Senhor. As raízes darão fruto, ou seja, a promessa de Deus, ela não termina na nossa vida, ela não acaba na nossa vida. O chamado, o propósito, a vontade, o desejo, o sonho, a grandeza de Deus, a palavra de Deus para nós, ela tem raízes sobrenaturais. E a Bíblia diz, querido, meu amado irmão, meu querido amigo, no verso 7 diz: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Olha para mim, quando você clama, Deus envia a palavra dele.
Deus levanta maneiras de começar a mudar a vida de vocês. Quando nós clamamos, pastora Felícia, mesmo que nós estejamos no pó, mesmo que nós estejamos em perda, oh missionária, mesmo missionária Delfina, que nós estejamos em prejuízo, em desvantagem, missionária Rosenilda, mas se nós começarmos a clamar, se nós começarmos a chorar, Rogério, entenda uma coisa, mesmo que você esteja em desvantagem, mas se você começar a clamar ao teu Deus, a Bíblia diz que Ele vai criar uma maneira de começar uma mudança na tua vida. Ele vai criar uma maneira de começar a transformar a tua história. Ele vai criar uma maneira de começar a mudar a tua causa. Ele vai começar a criar um jeito de mudar a tua sorte completamente. A Bíblia diz que tendo eles clamaram na miséria, eles clamaram nos dias difíceis, eles clamaram na hora da dor. Lembra mim? Posso, estou em caverna, estou na serra, estou na miséria, estou em café. Clama. Posso entender isso? Glória a Deus. Tem outro jeito. Deus, presta atenção, Deus não cria problema na vida de ninguém. É a gente mesmo que cria. É a gente mesmo que faz as coisas. É a gente mesmo, amiga, que faz as besteiras. Mas nós temos um Deus que nós podemos clamar e Ele vai consertar as besteiras da nossa vida. Quem está entendendo diz glória a Deus. Olha para mim, você tem um Deus que Ele está pronto a te ouvir a qualquer momento da tua vida. E quando você clama, Ele começa a criar, pastor Eduardo, uma maneira de mudar a tua história. Ele começa a criar um jeito. Talvez a gente não está vendo, pastor Edivão, mas Ele está criando, Ele está formando. A Bíblia diz que Ele manda um profeta, e o profeta revela a palavra. E sabe o que acontece? Quando o profeta libera a palavra, olha o verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no bangar por a salvo dos midianitas. Para cantar a Manasséria, o anjo veio. Quando o povo clamou, o povo estava na merda. Ninguém falava nada a favor daquele povo. Todo mundo falava ao contrário. Todo mundo falava, não, viu, ele merece, ela merece. Olha aí, viu, ele fez. O povo tinha ido para os ídolos, o povo tinha criado Baal, o povo tinha trazido Baal, aquele Deus dos fenícios, aquele Deus dos gregos, dos helenitas, da cultura helenita. Eles trouxeram ele para dentro, o Deus que falava que era o Deus da fertilidade, tinha feito um altar ali, tinha criado algo ali. O povo mete o pau lá em Acabe, mas o povo de Israel era acostumado com esse negócio de Baal, gente. Era acostumado. Está aqui, ó. Que não tinha Acabe ainda não, que é tempo dos juízes. E eles tinham colocado um altar a Baal, Patrícia. O povo estava em idolatria. As pessoas diziam assim, bem que eles merecem. Aí, eles deixou o Deus deles. Olha aí, eita! Olha para mim. Muita gente, querido, não te estende a mão, não te dá um abraço, só aponta o dedão e começa a te acusar e te jogar no pó. Mas olha para mim, clame a Deus. Clame ao Senhor na tua vida. Sabe por quê? André, ele vai enviar um profeta, e o profeta vai trazer a palavra, e quando a palavra vir, o anjo vai se manifestar. O anjo veio na terra de Gileade. O anjo veio na cidade de Ofra, que fica mais ou menos uns 13 a 23 quilômetros de Siquém, no Carvalho de Maré, aonde um dia Deus tinha aparecido a Abraão, nosso pai.
Diz comigo: quando eu clamo. Mais forte: quando eu clamo a Deus. Mais forte: quando eu clamo a Deus. Deus ouve. Deus envia o profeta. O profeta remove as promessas. O anjo vem. Nós estamos entendendo, diz glória a Deus. E o anjo fala com o lenhador, o anjo fala com o guerreiro. Quando você clama, pastor Eduardo, quando você clama, Wilson, Deus envia algo do céu para te visitar. E Ele começa a criar um sistema de guerra na tua vida. Ele começa a criar um lenhador na sua vida, Camila. Aquele que batalha, aquele que não abre mão. Olha para mim, Deus começa a criar algo na tua vida que o inimigo não vai derrubar. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Deus vai criar algo na tua vida que os inimigos não vão conseguir barrar. E a Bíblia diz que Deus, Ele levanta um jovem chamado Gideão. Sabe por quê? A Bíblia diz que Gideão estava onde, gente? Ele estava malhando. Fala comigo, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Fala assim, ele não tinha desistido. Muita gente mete o pau em Gideão. Está no lagar, está no deslocado, está no lugar errado. Irmão, isso é mim. O cara não parou. Todo mundo estava na caverna. Todo mundo estava na cova. E Gideão estava colhendo trigo, mesmo no lagar escondido, mas ele estava lá. Ele não mudou o ritmo. Ele não parou, ele não perdeu o foco, ele não perdeu a visão, ele não perdeu a disposição, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a coragem, ele não perdeu o ânimo, ele não deixou ir embora a vontade, ele não parou, ele continuou. Eu quero te dizer, a ação de Deus, ela vem quando a gente não para. Você pode estar até deslocado, você pode estar escondido, você até pode estar paralisado, você pode até, querido, não ser o cara, porque o anjo começou a conversar com Gideão, e Gideão falou para ele o quê? Eu sou de Manassés, sou a tribo mais pequena, meu pai é o mais pobre, sou mais novo. Muita gente mete o pau nos dedos. Presta atenção em uma coisa que eu quero te ensinar hoje. Ei, canta na bala açúcar. Tua vida vai mudar hoje. Nenhum inimigo mais vai conseguir barrar a tua vida a partir de hoje. Nenhum amalequita mais, nenhum midianita mais, nenhum ismaelita mais, nenhum intruso mais vai conseguir barrar a glória de Deus na tua vida mais. Sabe por quê? Primeiro, porque você nunca vai parar de clamar. Segundo, você vai continuar. Você vai permanecer, você vai perseverar, você não vai desistir. Terceiro, você vai chegar em um nível onde a ação de Deus promove a gente. Aí Deus não aguenta mais, aí Deus fala. Tem um processo. Primeiro é o clamor. Segundo é não parar, não abandonar, não desistir, queridos. Jamais. Terceiro, começa no verso 13. Estou fechando a minha palavra, quero orar com vocês. Começa no verso 13, olha. O verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não sei que o Senhor subiu do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, rapaz, e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Ei, Senhor, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu:
presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor, Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe diz: paz seja contigo, rapaz, não temas. O que é isso aqui? O que te leva a ter a ação de Deus na tua vida, coronavírus? Intimidade com Deus. Você quer ver os teus inimigos começar a cair diante de você? Levante a tua intimidade com Deus. Do verso 13 ao 24, a gente vê André e Gideão pelo relacionamento com Deus. Ele conversa com Deus, ele se abre, ele fala das suas penúrias, ele fala das suas fraquezas, ele expõe o seu sentimento, ele expõe a sua limitação. Patrícia, ele começa a falar com Deus, ele começa a conversar, ele vai lá atrás, ele vai nas promessas, ele vem na fraqueza, e ele vai para o futuro, e ele vai para o propósito de Deus, e ele diz: ei, espera que eu vou lá e vou voltar com sacrifício. Não, ele começa a ter uma intimidade muito grande com Deus, e começa a acontecer algo profundo na vida daquele jovem. E começa a acontecer algo sobrenatural no coração daquele rapaz. Começa a brotar uma intimidade. Ele canta lá na açúcar. Eu quero te dizer hoje, não tem inimigo que consegue vencer uma intimidade de um homem, de uma mulher com Deus. Mesmo que esse homem seja limitado, mesmo que essa mulher seja fraca, mesmo que ele esteja empecilhos da sua vida, ele esteja limitação da sua vida, mas se ele procurar a intimidade com Deus, Deus vai começar a levantar ele do pó, Deus vai começar a mostrar para ele coisas que ele ainda não viu, que ele ainda não conheceu. Deus vai começar a agir na vida dele. Eu quero te dizer, a ação de Deus pega o homem que está malhando o trigo do lagar e faz dele comandante de exército, e faz dele libertador de nação, e faz dele o homem valente, o homem que faz o inimigo correr, o homem que faz o inimigo desaparecer. Um homem e uma mulher que tem intimidade com Deus, Paulo, não tem dificuldade, não tem limitação que ele não supera. Posso começa a orar de madrugada, começa a gastar tempo com jejum na sua vida, começa a ter intimidade com a palavra. Quem está entendendo disso? Começa a ter intimidade com a palavra. Começa a ter intimidade com o Senhor. Você vai conhecer o Deus que você serve a Ele. Você vai conhecer o amor dele por você. Ainda há esperança para a árvore, mesmo que teu tronco foi cortado e as tuas raízes estão secas, mas ao cheiro das águas recantará o açúcar. A ação de Deus na sua vida, ela te joga para cima, ela te alavanca para frente, ela te expõe para a vitória. E a Bíblia diz que então, olha aqui, e viu Gideão que era um anjo, verso 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o quê? Shalom. O Senhor é a minha paz. Shalom.
Você entende isso nessa noite? Eu estou entendendo, diz glória a Deus. Preste atenção. Verso 25 diz que naquela mesma noite, e disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, saber o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta a coxinha que está junto ao altar. Quando um homem tem intimidade com Deus, ele consegue esperar, permanecer e agir pelo mover de Deus. Ele vai, faz o que Deus manda, depois ele dá um grito, ele junta 30 mil homens e consegue ficar com 300 e vencer um exército de 120 mil e fazer que Israel viva 40 anos de paz. Você entende isso? 40 de novo. O mover de Deus, o agir de Deus, o novo tempo de Deus, o fluir de Deus. 40 anos de paz. Sabe o que ele faz? Esses amalequitas, o povo fala assim para Gideão: reina sobre nós, Deus não. Eu não quero reinar, mas que o meu Deus reine sobre vocês. Eu só quero que você pegue uma argola de cada orelha, de cada midianita. Os amalequitas, os midianitas usavam argolas de ouro. Muita argola aqui, um pouco de argola. Ele diz: eu quero que vocês peguem uma argola de cada um e me tragam. E deu um montão de argola, um ouro muito grande, um montão de ouro. Ele diz: eu vou criar uma história sacerdotal. Eu vou criar algo para vocês entenderem que é Deus que governa a vida de vocês. Olhem para mim, a gente, querido, não pode pegar os despojos de Agar. Nós precisamos construir a escola sacerdotal. Mas entenda isso, diz glória a Deus. Saul queria sacrificar com vaca de Agar, com Agar junto. Gideão disse: não, nós vamos criar uma escola sacerdotal. O sacerdote reina sobre Israel. Israel tem um sacerdócio que é o Deus de Israel. Olhem para mim, entenda algo nessa noite. Uma pessoa que relaciona com Deus, ela tem coragem de sacrificar, ela tem coragem de se entregar, ela tem coragem de dar, ela tem coragem de permanecer. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem coragem de ouvir a Deus, de aceitar os desafios de Deus. Ela tem coragem, presta atenção. Hoje eu não quero pregar uma palavra de pular para cima, gritar, mas eu quero pregar uma palavra que você saia daqui hoje cauterizado o teu coração e a tua mente do Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua grandeza, o Senhor é tudo na tua vida. O meu distanciamento, o teu distanciamento faz o inimigo prevalecer contra nós, Camila. Mas quando eu clamo, quando eu tenho uma atitude que glorifica a Deus, Jorge, quando eu tenho intimidade com o Senhor, Jorge, eu consigo construir altar, construir escola sacerdotal, eu consigo ouvir a Deus e eu consigo destruir todos os meus inimigos. Olha para mim, você não tem que brigar contra a sua mulher, você não tem que brigar contra seu filho, você não tem que brigar contra o governo, você não tem que questionar nada de problema, de luta. Você tem que clamar, você tem que permanecer em Deus, você tem que ter intimidade com o Senhor. Você precisa começar a se levantar para uma nova história, começar a fazer coisas que você nunca fez em Deus. Gente diz: não, eu não vou relacionar com a igreja mais, eu não vou relacionar com a liderança mais, eu não vou relacionar. É porque você está frustrado, você está distante, você está vivendo em caverna, você está vivendo, querido, preso na sepultura. É tempo de você se levantar, é
Senhor despedaçar você. Mas a Bíblia diz que aquele que a penha cai sobre ele e vira pó. Então caia você nas mãos de Deus. Mesmo que você fique em pedaços, mas Ele é o oleiro que constrói a sua vida. Ele pega, Ele quebra o jarro, vira cacos, pastor feliz. Aí Ele vai lá, põe de novo, Ele começa a moldar de novo, Ele põe no fogo de novo. Você entende isso nesta noite? O Senhor é Deus para fazer de novo na tua vida. O Senhor tirou Israel do Egito e Ele permaneceu com Israel. Mesmo que Israel distanciou, Deus estava lá esperando Israel. Deus está pronto para fazer de novo na sua vida. Deus está pronto para fazer de novo na sua vida. Deus está pronto para agir na tua vida. A ação de Deus pega um cara que está no lagar, malhando trigo, e faz ele destruir exército de 120 mil homens. Faz ele dar a nova ordem. Olha para mim. Deus vai dar uma nova ordem na tua vida. Deus vai construir um novo tempo na tua vida nesses dias. Porque Deus não se brinca, Deus é fiel. Deixa esta palavra. Diz apóstolo, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Estamos caminhando para dias muito turvos, muito complicados. Quero te dizer uma coisa na tua vida. Mas uma intimidade profunda com Deus vai te dar um caminho no meio da negritude. Mas entenda isso, diz glória a Deus. Estamos caminhando para dias que eu e você precisamos de uma intimidade com Deus. Intimidade com homens e mulheres que não só diz Deus, mas que se diz: eu estou aqui, eu te quero, eu preciso de ti, toca na minha vida. Fazer igual o Gideão, Senhor, e a promessa, fazer como o Gideão: Senhor, eu sou fraco, minha família é pobre, Israel está no problema, Senhor, o inimigo está nos oprimindo. Olha para mim, você tem coração para abrir com Deus. Você diz: Senhor, eu não dou conta de parar de pecar. Me ajude. Eu não quero viver essa vida mais. Porque eu vou parar no céu, Senhor. Porque a tua ação na minha vida é maior do que o pecado que eu estou nele. A ação do Senhor na minha vida é maior do que a minha riqueza. Você está entendendo? É hora de você abrir o coração com Deus. Chegou o tempo. Você dizer: Senhor, eu tenho lutado de muitas maneiras, mas eu estou construindo, é caverna no monte, é colo. Eu não quero isso. Eu quero colher. Eu quero ver a liberdade. Eu quero ter um altar. Senhor é aqui. Shalom. Shalom Adonai. Senhor Deus é a minha paz. Shalom Adonai. Ele canta pela sua. Vamos ficar de pé.